bons irmãos, nesta noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É sempre muito bom nós podermos tirar esse tempo para cultuar a Deus, para meditar na palavra dEle, como também estarmos orando, colocando o nosso coração, colocando a nossa alma na presença de Deus. Eu vos convido para que abra suas Bíblias no Salmo de número 136. Vocês que estão acompanhando aí nas casas, estejam então abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos, número 136. Veremos todo este capítulo. Salmos de número 136. Esse salmo tem como título A Misericórdia de Deus. Assim diz a palavra de Deus: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes milagres ou grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu a grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E atirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Senhor, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou nós, porque a sua misericórdia, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Nesse instante vamos estarmos orando, falando com o nosso Deus, apresentando o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, aquele que a tudo conhece. Pai amado, Pai querido, nós encontramos nesse instante na Tua presença, colocamos, ó Pai amado, a cada um de nós, a cada um dos que estão também acompanhando o culto e estão cultuando ao Senhor em suas casas. Ó Deus, nos abençoe, esteja falando aos nossos corações através da palavra do Senhor, através também do hino, do cântico que estaremos entoando ao Senhor nessa noite. Ó Deus, nos edifique, nos abençoe. Esteja, ó Pai amado, assim também com aqueles que estão enfermos, a gente os coloca nesse instante, esteja trazendo o conforto que vem do Senhor, a cura que vem de Ti, e, ó Deus amado, esteja enchendo o coração deles com a Tua paz, com a Tua alegria, como também aos nossos corações da Tua paz, da Tua alegria, a alegria que vem por meio de Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como nós colocamos hoje de manhã, as igrejas estão com as portas fechadas,
de acordo com a lei da prefeitura, a lei 1060, como vocês podem ver, aqui está apenas a minha família, aí o restante, então, os bancos aí estão vazios, e assim a gente está ministrando esse culto ao vivo pelo Instagram, para que os irmãos também possam ser edificados em suas casas e até mesmo acompanhar a gente aqui, né, no hino e também no cântico que estaremos entoando a Deus nessa noite, nessa parte litúrgica. Nesse instante, abra aí os seus hinários no hino de número 93. Hino de número 93. Firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Estaremos novamente abrindo as nossas Bíblias, o Salmo de número 130. Salmo então que fala sobre o perdão que vem de Deus para os nossos pecados. Salmo de número 130. Tem como título: Das profundezas clamo ao Senhor, cântico de romagem. Vou estar lendo os versos ímpares e pedir a minha esposa e a ela, também o Lucas, para estar lendo aí os versos pares. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Aqui nós vemos o salmista com bastante anseio pela presença de Deus,
pela misericórdia de Deus em trazer então a ele perdão. Verso 6, ele diz: a minha alma ceia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. No Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Irmãos amados, irmãos queridos, infelizmente nós pecamos quase o tempo todo, mas graças a Deus, perdoando, ou melhor, arrependendo, Deus perdoa os nossos pecados. É preciso que a gente também confesse, como diz o apóstolo João. Devemos então confessar os nossos pecados e crer nesse perdão de Deus, porque o perdão de Deus realmente nos faz ficarmos limpos na presença de Deus Pai, por meio do sangue de Jesus, o qual então nos purifica de todo o pecado. Verso de número 4, assim diz o salmista: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Realmente a gente venha temer a Deus. Ele pode nos perdoar, Ele nos perdoa quando confessamos e também quando então arrependemos. Faremos isso aí na sua casa, algum momento aí, ou melhor, nesse momento agora, esteja então colocando-se diante de Deus, confessando os seus pecados e pedindo perdão para Ele. Teremos alguns minutos e depois a minha esposa vai estar de uma forma pública clamando o perdão de Deus para nós, como também agradecendo esse perdão que a gente recebe em Cristo Jesus. Pai Santo, Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus amado, pela tua presença conosco. Te louvamos, ó Deus amado, porque sabemos que o Senhor está conosco, ó Deus amado. Que o Senhor tem falado, ó Pai, aos nossos corações. E neste momento, ó Deus amado, nós clamamos ao Senhor, o perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Pai amado, sabemos que temos pecado, ó Deus amado, contra o Senhor. Sabemos que temos feito aquilo que é errado, ó Deus amado, muitas vezes. Não é porque nós somos cristãos, ó Deus amado, que deixamos de pecar. Nós procuramos viver em novidade de vida, mas ainda assim, ó Deus amado, nós pecamos. E nós pedimos que o teu sangue, ó Deus amado, venha estar nos lavando, venha estar nos purificando, venha estar perdoando, ó Deus amado, todo o pecado, Deus amado. Seja ele pela ação, seja ele pelo nosso pensar, pelo nosso falar, ó Deus amado. Visite, ó Deus, as nossas vidas. Perdoe-nos, ó Deus amado, porque sabemos que sem o perdão do Senhor, sem as suas misericórdias derramadas sobre as nossas vidas, nós não somos nada, Deus amado. E nós colocamos, ó Deus amado, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso país, na tua presença, ó Deus amado. Amém. Nós clamamos o perdão do Senhor sobre cada um, ó Deus amado. Porque sabemos que o Senhor é capaz, ó Deus amado, de nos perdoar, mesmo, ó Deus amado, das nossas fraquezas, ó Pai. Visita, ó Deus amado, nos perdoe, nos levante, ó Deus amado, levante aqueles que estão abatidos, ó Deus amado, que estão passando por dificuldades, ó Deus amado, por situações de calamidade, ó Deus amado, coloque-os de pé, ó Pai. Amém. Fortaleça, ó Deus amado, nos alimente, ó Pai, através da tua palavra. Fica conosco, nós oramos, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Nós temos no livro de Salmos, número 150, o último salmo, que nos traz uma afirmação bonita. A afirmação que nós temos então no último verso do Salmo 150 é: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos, nesse momento, cantar um cântico. Bem-aventurado o homem que anda no conselho, que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho
estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda junto ao conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém. Glória a Deus. Vamos estarmos então nesse instante partindo para a nossa meditação dessa noite, para o texto da mensagem da nossa pregação, número 103. Os irmãos aí estejam abrindo as suas Bíblias e acompanhando conosco, né, a meditação e a leitura desse texto. Salmos número 103, verso 1 até o verso 14. Salmo 103, verso 1 até o verso de número 14. Salmo 103, verso 1 até o verso de número 14, nós temos como título A Misericórdia de Deus, Salmo de Davi. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto diz do oriente e do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém. Mais uma vez estaremos orando, clamando a direção do Senhor nessa palavra. Pai amado, Pai querido, nós encontramos diante da palavra do Senhor. Palavra esta que é viva, que é eficaz, e é inspirada pelo Teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que hoje nos ilumina e fala conosco através dela. Portanto, ó Deus querido, fale a cada coração que está nessa noite acompanhando essa mensagem, e está ouvindo, ó Pai amado,
esse texto, e que estará ouvindo, ó Pai, a meditação desse texto, trabalhe em suas vidas, os abençoe, os edifique, ó Deus, com a palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós começamos, alguns dias atrás, uma série falando sobre os atributos de Deus, falando sobre as qualidades que Deus possui. E não existe nada melhor, mais saboroso do que olhar para Deus, meditar naquilo que Deus é, meditar no ser de Deus, que realmente é imenso e infinito, ao ponto que as nossas mentes, que são finitas, não têm condição de compreender tudo a respeito de Deus, é verdade, mas nós podemos pelo menos aprender e entender aquilo que a Bíblia revelou, aquilo que Deus revelou através da sua palavra a respeito dele mesmo. Já vimos alguns atributos, vimos o atributo da soberania de Deus, e começamos domingo passado a falar sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus é um atributo no qual está englobado outros atributos, outras qualidades. Como eu disse para vocês, vamos dizer que é um pacote. Nesse pacote então chamado bondade, nós temos o amor, estudamos, meditamos domingo à noite sobre esse tema, o amor de Deus. Nós temos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e também, estudando um pouco mais hoje, encontrei ali um outro atributo que também faz parte desse atributo maior chamado bondade. Qual é? O atributo da longanimidade. O ato então de Deus é ter paciência com o pecador, o ato então de Deus dá tempo para as pessoas arrependerem dos seus pecados. Esse ato então de grande paciência. E nessa noite nós estaremos estudando a respeito da misericórdia de Deus, assim como temas como fé, amor, palavra de Deus. A misericórdia também tem um texto, um capítulo, completo só para falar da misericórdia de Deus, que foi aquele capítulo, aquele Salmo de número 136 que a gente leu durante a liturgia. Então realmente a misericórdia é um tema muito importante na Bíblia, principalmente os autores do Antigo Testamento. Eles relataram, poetizaram diversas vezes a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? De uma forma bem simples, nós dizemos que é o ato de Deus não nos tratar de acordo com os nossos pecados, não nos tratar de acordo com o merecimento da nossa culpa diante dos nossos pecados e erros. Mas eu digo para você que vai além disso aí. Misericórdia vai além de Deus não nos tratar de acordo com os nossos pecados. Esse Salmo 103 também nos mostra nessa direção, que vai além. A misericórdia de Deus, ela também envolve aquela questão da compaixão de Deus em relação ao ser humano miserável no seu pecado, no seu estado ou na sua perdição. Compaixão. E o verso de número 13 nos fala sobre essa compaixão dentro da misericórdia. O verso 13 diz: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. A compaixão de Deus também está envolvida então na misericórdia de Deus. Esse Salmo 103 poetiza, descreve a misericórdia de uma maneira bela e ao mesmo tempo profunda, tocando praticamente em todas as partes da misericórdia, realmente definindo, mostrando para nós o que são as misericórdias de Deus. Irmãos queridos, Deus é misericordioso, isso mesmo. O nosso Deus, assim como é um Deus justo, Ele também é um Deus de misericórdia. Assim como Ele é um Deus de amor, Ele também é um Deus de misericórdias. Uma misericórdia então que na verdade é perfeita, assim como também é perfeito o seu amor, assim também como é perfeita a sua soberania. E a Bíblia então nos mostra a respeito dessa misericórdia de Deus,
que pode ser vista então de diversas maneiras. Meus irmãos queridos, de acordo com a Bíblia, Deus expressa a sua misericórdia de diversas maneiras, e uma delas é perdoando os nossos pecados. Exatamente isso, perdoando os nossos pecados. O verso de número 3, o salmista afirma: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. O início então do verso 3 é essa afirmação: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Perdão de pecados é algo importante? É, e muito importante. O pecado não entra nos céus. Então, portanto, para que a gente entre no céu, é preciso que o pecado não esteja atribuído às nossas vidas. Precisamos de estarmos limpos para entrarmos no céu. E Deus então realiza exatamente isso, Ele perdoa os nossos pecados. Alguns podem dizer: bom, mas aquele fulano de tal, aquela pessoa já pecou tanto que ela não tem mais perdão para ele, não. Ah, é assim? Não, não é assim não. Deus, Ele está acima de qualquer pecado. Deus, Ele pode sim perdoar qualquer tipo de pecado do ser humano, bastando então que ele arrependa e busque a Deus e confesse o seu pecado. Deus então perdoa. Há algo interessante também a respeito do pecado, que é o seguinte: o peso que ele provoca sobre os nossos ombros, o peso que ele provoca em nossos corações. Já ouviu alguém tratando a respeito desse peso? Nós temos um filme bastante conhecido, na verdade, primeiramente era um livro, e um livro então que foi escrito há muito tempo atrás pelo John Bunyan. Escreveu então a história do peregrino. Foi feito filme, recentemente agora tem um filme bem melhor, bem mais trabalhado. O nome do filme é O Peregrino, a Jornada para o Céu. Uma das coisas curiosas que a gente vê na vida do peregrino é que grande parte do tempo ele anda carregando em suas costas uma mochila pesada, e aquilo pesava dia e noite sobre os ombros dele. E ele só levou aquela mochila quando realmente ele teve um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus, onde os seus pecados foram perdoados. Aquele peso que ele carregava dia e noite era o quê? O peso do pecado sobre os seus ombros. Mais do que isso, em algumas pessoas o pecado pode provocar a sensação do sentimento de culpa, e algumas que cometeram o pecado ainda mais grave, pode provocar um senso realmente muito grande, um sentimento esmagador de culpa sobre a consciência dessas pessoas. Eu li uma matéria a respeito de Carandiru, aquela prisão que depois teve aquele massacre. Ali havia muitos detentos de crimes terríveis, criminosos bem qualificados, e um doutor teve visitando aqueles presos, e então um daqueles presos fez uma pergunta para ele: doutor, o senhor não tem algum remédio que possa tirar a dor da minha consciência? Aquele médico disse: olha, eu não tenho. Mas nós sabemos que tem. Nós sabemos que existe sim remédio para a consciência de culpa. E qual é? Arrepender, confessar os pecados para Jesus, arrepender, ter Jesus como sendo Salvador, ter Jesus como sendo Salvador, arrepender e colocar os pecados diante de Jesus, confessar, e Ele realmente perdoa e nos purifica de uma forma completa, e a consciência de culpa então é sanada, é curada. Irmãos queridos, em 1 João capítulo 1, verso 9, a Bíblia então nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só isso aqui, o final:
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, portanto, diante dos nossos pecados, o que nós devemos fazer é pedir perdão para Deus, confessar os nossos pecados, e Ele então nos perdoa. E não venha pensar que alguém está sem pecado, não. Inclusive, essa mesma carta de João citada, 1 João, capítulo 1, pouco acima aí do verso 9, João vai dizer: olha, se alguém diz que está sem pecado, já está pecando, porque todo mundo tem pecado. E se alguém disser que não tem pecado, ele está mentindo, e a mentira já é um pecado. A misericórdia de Deus, ela também pode ser vista na Bíblia por meio do ato de Deus em nos alcançar em nosso estado de miséria e perdição. Como assim? Lembremos do que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus deu um mandamento, apenas um mandamento para Adão e Eva, para que não comesse da árvore do bem e do mal, para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. É o que está lá no verso 17 de Gênesis 2, certamente morrerás, o que na verdade poderia também ser traduzido como indubitavelmente morrerás. E essa morte que é colocada aqui em Gênesis não é apenas a morte física, é a morte na sua intensidade completa, ou seja, a morte espiritual, é a falta da conversão, a falta da comunhão com Deus, morte espiritual. A morte física, que passou a acontecer a partir daquele momento, o ser humano passou a ter o corpo frágil diante de qualquer coisinha, como até mesmo a gente está vendo aí, um vírus que é um ser mínimo, mínimo do mínimo, consegue nos derrubar, consegue matar algumas pessoas. Isso só aconteceu porque o homem pecou lá no Jardim do Éden, e a gente vive hoje nesse estado de queda. Graças a Deus, já aqueles que se converteram estão sendo dia a dia redimidos, e transformados à imagem de Cristo, mas ainda continuamos como seres pecadores e seres que vivem no estado de queda. Queda então que aconteceu no tempo de Adão e Eva, e o que nós estamos olhando aí é para a morte física, morte espiritual, e ainda tem uma terceira morte aí, que é a pior de todas, que é a morte eterna, a eterna separação entre Deus e o homem. Irmãos queridos, a partir daquele momento em que Adão e Eva comeram aquela fruta, em que desobedeceram a Deus, a partir dali, todas as pessoas, sem exceção de nenhuma, o destino natural do ser humano, se não houver a ação de Deus, redimindo, alcançando ele, o destino então natural do ser humano é a perdição, é o inferno. Exatamente isso. O pecado está em nosso ser, está em nosso coração. A criancinha, o bebê já nasce herdando a natureza pecaminosa que vem lá de Adão e Eva. Isso mesmo, já nasce herdando essa natureza pecaminosa vinda então lá de Adão e Eva. Irmãos amados, isso talvez nos assusta, mas é isso que nos leva a realmente ver que grande é a misericórdia de Deus. Porque mesmo todos estando na condição de condenados, Deus então resgata muitos. Deus então, com a sua misericórdia, não permite que eles vão para o inferno, que a gente não vá para o inferno, e nos coloca de pé dia a dia. Efésios 2, verso 1 nos diz o seguinte, a respeito então de Deus: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Repetindo, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso é misericórdia, mas também é graça, é verdade. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você que já tem Jesus,
Você que já tem um compromisso sério com Jesus, você pode então, na verdade, adorar a Deus, agradecer, glorificar a Deus, porque essa misericórdia de Deus te alcançou lá no seu estado de miséria e no seu estado de caminho para a perdição. Irmãos queridos, realmente a misericórdia de Deus é algo maravilhoso. E o que então fazer diante dela? Fazer exatamente o que o salmista diz no verso 1 e no verso 2. Algo curioso a respeito dos salmos é que muitos salmos, eles começam da conclusão, da conclusão, e depois vai então para o desenvolvimento ali do assunto. É uma característica de quase todos os salmos, começar então já pela conclusão. E a conclusão que nós temos aqui é o autor ordenando, aqui é o imperativo, não é outro tipo de tempo do verbo, é o imperativo mesmo, nos mandando a adorar a Deus, a bendizer a Deus. Na verdade o salmista fala com ele mesmo, olha como ele coloca: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Continua ele no verso 2: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Irmãos queridos, irmãos amados, devemos agradecer e louvar a Deus por sermos alvo da sua misericórdia, e fomos então tirados desse curso, o qual nos levaria à completa perdição, nos levaria ao inferno. Irmãos queridos, as misericórdias de Deus também são expressadas na Bíblia por meio do ato de Deus não nos tratar de acordo com os nossos pecados. Estávamos tratando agora mesmo da questão da queda, não do pecado atual das pessoas, mas do pecado lá inicial, do pecado original, como também da natureza pecaminosa que nós herdamos. E agora aqui a gente olha então para a questão dos nossos pecados. Verso de número 10 diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então Deus, Ele não trata você de acordo com o merecimento negativo do seu pecado. Isso é maravilhoso. Para um pouquinho e pense. Que quantidade são os seus pecados? Se você fosse somar os pecados, desde quando você tem consciência daquilo que é pecado, e começar então a somar, qual seria a numeração dessa quantidade de pecado? Com certeza muito grande. Nós pecamos no pensamento, nós pecamos em nossas emoções, nós pecamos em atitudes, nós pecamos em agressão, nós pecamos também por não fazer aquilo que deveria ser feito no momento certo. É o chamado então de pecado de omissão. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus nos trata de acordo com a misericórdia dEle. Quantas vezes nós somos rebeldes, sabemos ali que Deus está pedindo alguma coisa para a gente, de tal maneira, fica claro para a gente, e nós agimos com cabeça dura e não fazemos aquilo que Deus te pede, que Deus nos pede. Verso de número 10, é o que nós acabamos de ler. Um verso acima, verso 9: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Isso porque em alguns momentos da história, vocês podem perceber que houve um derramar, ainda que, vamos dizer, com brandura da ira de Deus. Aquele povo que atravessou o deserto e saíram então do Egito, estava indo para Canaã, em alguns momentos eles viram a ira de Deus descendo sobre um conjunto de famílias. Teve aquele momento em que a terra engoliu algumas pessoas, teve um momento que fogo de Deus desceu e destruiu algumas barracas, algumas pessoas. Mas aí o autor diz: olha, devido à misericórdia de Deus, essa ira dele é rápida, por enquanto, Por enquanto, porque nós sabemos que
no dia do juízo, na volta de Jesus, no momento então do julgamento, a ira de Deus realmente será derramada do céu sobre aqueles que não buscaram e não serviram a Deus, sobre aqueles então que rejeitaram o Evangelho, sobre aqueles então que não quiseram ter Jesus como sendo Salvador e Senhor das suas vidas, sobre aqueles então que não dobraram os seus joelhos na presença de Jesus e na presença de Deus. Irmãos queridos, o ser humano então peca e peca sempre. Mesmo nós que somos crentes e que estamos dia a dia nos consagrando, dia a dia buscando a nossa santificação, nós ainda pecamos. A diferença entre aqueles que buscam e servem a Deus e aqueles que não estão buscando e nem servindo a Deus, a diferença é que nós somos pecadores arrependidos e pecadores que está sempre arrependendo, que deve sempre estar arrependendo. Aquele então que não busca a Deus, ele nem se arrependeu, continua ali pecando, sem nenhum tipo de temor e nenhum tipo de arrependimento. Diante então dos nossos pecados diários, nós podemos fazer a mesma afirmação que Jeremias fez. Nós chegamos às mesmas conclusões que Jeremias chegou. Jeremias capítulo 3, versos 22 e 23, um texto muito conhecido. Talvez esse é o texto mais conhecido sobre as misericórdias do Senhor. E lá então Jeremias diz, Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova a cada manhã. Meu irmão, minha irmã, diante dessa meditação, o que devemos então fazer? Diante dessa infinita e eterna misericórdia de Deus, o que nós então devemos fazer? Nós devemos arrepender dos nossos pecados, clamar pelo perdão de Deus sobre as nossas vidas, sabendo então que pela misericórdia dele, Ele nos perdoa. Essa é a boa notícia, Ele te perdoa, Ele nos perdoa. É necessário sim que a gente arrependa e confesse, que a gente perceba o nosso erro, perceba então os nossos pecados, a nossa quebra de mandamentos da Bíblia, a nossa quebra de mandamentos de Cristo Jesus. Irmãos queridos, você que já tem Jesus e que tem um compromisso com Ele, isso aconteceu porque a graça também é verdade, é porque a misericórdia do Senhor te alcançou lá aonde você estava, te alcançou lá, talvez você vivendo mesmo no meio do mundo, mas essa misericórdia alcançou talvez a sua família completa. Isso é maravilhoso. Nós vemos também ainda, infelizmente, nós pecamos o tempo todo, mas isso não é desculpa para a gente pecar deliberadamente. A expressão da misericórdia de Deus não é de forma alguma um incentivo para que a gente não importe com o pecado, não, de maneira alguma, porque o mesmo Deus que é misericordioso, Ele é santo, e Ele não suporta o pecado. Deus, de maneira alguma, Ele comunga com o pecado. Então, portanto, nós devemos sim correr do pecado, agarrarmos sim a misericórdia de Deus, tendo os nossos perdão garantido por meio de Cristo Jesus, através dessa misericórdia, e então, diante disso tudo, bendizer a Deus, agradecer a Deus, como diz o Salmo 103, esse texto nosso básico, verso 1 e 2. Lendo apenas o verso 2: bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios.
que você possa então nessa noite agradecer a Deus pela misericórdia sobre a sua vida. E também quero dizer algo interessante e aplicativo para esse momento agora. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, que essa peste que está acontecendo aí, essa pandemia, não venha atingir a nossa vida, não venha atingir a sua vida. E realmente só mesmo pela graça de Deus que Ele pode fazer isso por nós. Ele pode então fazer isso para você, porque com certeza eu não mereço. Você não merece essa ação divina, essa bênção, mas Deus pode fazer assim. Deus pode fazer sim isto de acordo com a grande misericórdia dele por nós. Aquele mesmo tipo de misericórdia a qual Ele agiu com o povo lá no passado, Ele também age conosco hoje. Estaremos nesse instante orando. Convido você para estar fechando os seus olhos. Vamos então estarmos orando. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Palavra essa, Deus, que nos ensina, nos conforta, nos corrige, nos exorta. Pai querido, abençoe através dessa palavra que nós ouvimos e meditamos a cada irmão, a cada irmã que está acompanhando aí o culto, que está cultuando ao Senhor. Oh Deus maravilhoso, nós precisamos sim dessa misericórdia. Que ela, Pai amado, realmente venha se renovar cada manhã em favor do Teu povo. Não só em favor daqueles que já realmente buscam e servem ao Senhor, mas também, Pai, em favor daqueles que ainda precisam da conversão. Que a Tua misericórdia, Pai, os alcance no estado que eles estão. Abra os seus olhos para que eles possam, Pai, vir para o Teu reino, reino de Cristo Jesus, e serem então resgatadas do império das trevas. Ó Pai querido, Pai amado, pela Tua misericórdia, exatamente, ó Deus amado, pela Tua misericórdia, ó Deus, nos livre, ó Deus, dessa enfermidade, a qual tem assustado e colocado o povo dentro das suas casas como medida preventiva. Pai amado, que nesses dias, em nossos lares, possamos Te louvar, Te adorar, ter mais tempo da família, tempo, ó Pai, também para ler a Tua palavra e meditar nela, tempo também para oração. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Passando nesse instante os nossos avisos, nós não teremos então programações na igreja por enquanto, de acordo com a determinação da prefeitura. Estaremos transmitindo o estudo bíblico de quinta-feira, novamente escola dominical, domingo que vem pela manhã, e culto solene, domingo à noite. Pedimos aos irmãos para que continuem buscando a Deus em seus lares, orando, lendo a Bíblia, fazendo culto doméstico. Isso mesmo, faça culto doméstico. Aproveite, se na sua família não são todos crentes, se pega também chama aqueles que da sua família não é crente, para ficar lá junto com você e também ouvir o texto e orar. Faça isso, faça o seu culto doméstico. Isso é durante a semana, porque nós teremos apenas um trabalho transmitido durante a semana, isso eu digo durante o meio de semana, que é na quinta-feira à noite, às 19h30. Estaremos então em favor do Ailton, também em favor do Robson, também em favor da Mirielle, para que Deus dê força para ela, e qualquer outros pedidos esteja passando para mim durante a semana, para que eu possa repassar aqui domingo à noite. E oremos também pedindo o livramento de Deus à sua família dessa enfermidade. Estaremos nesse instante orando e terminando com a bênção apostólica.
Pai amado, Pai querido, clamamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Precisamos, ó Pai, de Ti, precisamos, ó Pai, dos Teus cuidados. Nós somos ovelhas, o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o nosso pastor. Estamos, ó Pai, nesse momento, diante dessa situação não muito bonita. Ó Deus, não permita que o Teu povo venha encher-se de medo. Pelo contrário, ó Pai amado, que sejamos firmes, que possamos, ó Pai amado, ter fé verdadeira, nos ajude a desenvolver, exercitar a nossa fé justamente nesse período agora, porque Tu és o Deus bondoso, Tu és o Deus maravilhoso, Deus que realmente nos ama. Pai amado, Pai querido, abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada criança, a cada jovem que faz parte dessa igreja, aqueles, ó Pai, também que são evangélicos, ó Pai, de outras igrejas, estejam nos abençoando. Ó Deus querido, nos dê uma semana abençoada por Ti. Oramos, ó Pai amado, em favor da igreja presbiteriana aqui de Palmeirópolis, te pedindo crescimento, despertamento, avivamento que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, sustente o Teu povo, é o nosso clamor, nos abençoe. Mais uma vez nós te pedimos, oramos também em favor dos enfermos, colocando assim o Ailton na Tua presença, complete a recuperação da saúde dele, mas, ó Pai, também trabalhe em seu coração. Colocamos, ó Pai, o Robson, faça um milagre, ó Pai, naquela vida. Ó Deus querido, também trabalhe a sua vida espiritual. Colocamos, ó Pai, demais pessoas também, que faz parte da nossa igreja, que muitas vezes ficam enfermos, como a nossa irmã Maria Leal, esteja com a serva, trazendo ali melhora, curando ela. Ó Deus querido, colocamos a cada um que faz parte desta igreja, cuide dele, ó Pai, durante essa semana. Oramos, crendo, ó Pai, no Teu agir, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as eternas consolações do Teu Santo Espírito esteja sobre todos vocês, agora e para sempre. Amém.